Graça e paz, igreja. Amados, hoje, dia dos pais, né? Segundo domingo do mês de agosto, dia dos pais. E nada melhor do que falar de paz e falar do nosso Pai Celestial, do nosso Senhor, do nosso Deus. E hoje o texto, como a gente costuma dizer, não estava combinado, não foi um acróstico de datas para caber nesse dia, mas o texto de hoje está aí em 1 João. Nós vamos continuar a exposição de João. 1 João, capítulo 3, e hoje nós vamos fazer a exposição do verso 7 até o verso de número 10. E o título sugerido é Os Filhos de Deus e os Filhos do Maligno. Pertinente, não sobre o maligno, mas sobre sermos filhos de Deus. Pelo menos eu sou. Eu creio que tu também. Então nós vamos ler de forma alternada do verso 7 até o verso de número 10. Diz assim o verso 7: Filhinhos, não vos deixei enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Pai Santo, mais uma vez nós rendemos a nossa obediência a Ti. Fale aos nossos corações, ó Pai. Que o Seu Espírito fale aos nossos corações. É o nosso clamor nessa noite. Que o Seu nome seja exaltado. Que nós diminuamos e o Senhor cresça. E o Senhor seja e continue sendo o nosso Pai amoroso, como sempre foi. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Uma pergunta, uma não, várias. Quem é você? Você já se olhou no espelho e falou assim: quem sou eu? Quem é Marcone? Quem é Samuel? Quem é Duda? Quem é Cida? Quem é você? Quem somos nós? Quem somos nós na igreja? Quem somos nós na nossa família? Quem somos nós no nosso trabalho? Quem somos nós na sociedade que estamos inseridos? Quem somos nós na nossa vizinhança? Quem somos nós na rede social? Perguntas. Quem é você? Quem sou eu? Quem somos nós? Essa pergunta é pertinente porque João ele aponta para os seus leitores e demonstra algumas características que identificam esses leitores como filhos de Deus. Ou seja, você é filho de Deus ou não é filho de Deus? Essas características elas funcionam como um teste. Lembra que no início da exposição eu disse que João faz vários testes, várias listas para olharmos o que é bom, o que é ruim. Ele sempre faz esse contraste entre trevas e luz, sempre faz esse contraste entre coisas de Deus e coisas do diabo. E é interessante que esse teste é para que aquela comunidade pela qual ele estava escrevendo essa carta desmascarasse, tirasse as máscaras dos falsos profetas, dos falsos mestres, daqueles que se apresentavam como cristãos e ao mesmo tempo introduziam doutrinas falsas, errôneas. Ao mesmo tempo que se apresentavam como cristãos, introduziam coisas que ameaçavam a pureza doutrinária da igreja.
E aí continua essa pergunta retinando na nossa cabeça: quem somos nós, afinal? Filhos de Deus ou filhos do diabo? Quem é o teu pai? Quem de fato é o nosso pai? Sabe por quê? Porque nós, seres humanos, comedores de feijão, nós temos uma forte tendência para o pecado. Nós somos pecadores, nascemos em pecado. Não é isso que o salmista diz? Em pecado me concebeu a minha mãe. Nós devemos então aprender alguns princípios norteadores que determinam quem é o nosso Deus. Jesus, arguindo, fazendo essa pergunta aos seus discípulos, ele diz: quem o povo diz ser eu? E Pedro diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz: não foi carne nem sangue que tu revelou, mas o Pai que está no céu. Nós só conseguimos ter esse sentimento de filiação, esse sentimento de fidelidade paterna, de amor paterno, quando realmente temos uma intimidade com o nosso Pai, com o nosso Deus. E é sobre isso que eu quero pensar, sobre esse teste que o apóstolo João nos mostra, para percebermos se de fato somos filhos de Deus ou se não o somos. E a primeira coisa que nós devemos perceber naqueles que nós convivemos e também olhando para o espelho com sinceridade, é que nós temos a facilidade tremenda de sermos enganados. Primeiro ponto que a gente precisa perceber da nossa filiação é que nós somos facilmente enganados. Porque tem pessoas que acham que não são enganados, que são firmes, que conseguem caminhar nas trevas e não tropicar, que conseguem flertar com o perigo, com o fogo, sem se queimar, sem se machucar. Mas João está dizendo: hein, filhinhos, não vos deixei enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Observe, irmãos, os riscos de sermos enganados são muito grandes. Porque até mesmo coisas boas, até mesmo coisas maravilhosas, podem ser deturpadas e utilizadas para o mal. Lembra? Aquilo que é lícito pode se tornar ilícito, dependendo do uso. Quer um exemplo? A graça de Deus. Como assim, pastor? A graça de Deus é uma coisa maravilhosa, linda, maravilhosa. Pois, uma vez que a graça é um favor que não merecemos, muitos podem interpretar de forma maliciosa como uma licença para virar e para viver de maneira desregrada, de maneira egoísta. Perceba, muitos podem interpretar a graça de forma errada e falam: eu posso viver do jeito que eu quiser. Apesar dos pesares, eu vivo debaixo da graça. Amados irmãos, João mesmo já deixou claro que não há perfeição em mim, em você, em nós. João já deixou claro que quem diz que não tem pecado está mentindo. Está lá em 1 João 1, do verso 8 até o verso 10. Quem diz que não tem pecado é mentiroso. Porém, não quer dizer que tudo é uma grande bagunça em nossas vidas. Tim Keller, ou Timothy Keller, ele escreve sobre o Evangelho e diz assim: o Evangelho não diz respeito ao que nós fazemos, mas ao que foi feito por nós. Tim Keller, um pastor presbiteriano norte-americano, vai dizer: o Evangelho não diz respeito ao que nós fazemos, mas ao que foi feito por nós. O Evangelho resulta em um modo de viver completamente novo. E Tim Keller continua instruindo a respeito do Evangelho, e ele diz: o centro de tudo não é a nossa justiça. O centro de tudo não é a nossa justiça, mas uma relação pessoal, uma relação direta com aquele que é justo. E é nesse relacionamento íntimo com Jesus que certamente seremos influenciados por Ele. Amados irmãos, a justiça de Deus
não consiste apenas numa vida corretinha. Isso é mais que obrigação nossa, como cristão. Mas a justiça de Deus não consiste simplesmente numa vida corretinha. Eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu durmo tal hora, eu como tal hora. Não é isso. A justiça de Deus, ela tem que gerar em mim e você uma verdadeira influência benéfica. Onde? Nesse mundo de tanta injustiça. Porque a justiça de Deus consiste no fato de que, se for preciso, eu e você devemos perder algumas coisas em favor do bem dos outros, ou do bem de todos. Mas, em via de regra, nós não queremos perder nada. Em via de regra, nós usamos muito aquele ditado que diz: farinha pouco, meu pirão primeiro. Em via de regra, nós não estamos preocupados com os outros. Só que aquele que pratica justiça é justo como Ele, o Senhor, é justo. Não nos deixemos enganar. Então, a primeira coisa é que nós somos enganados facilmente. Nós nos deixamos levar facilmente. Nós somos ludibriados muito facilmente. Segunda coisa que João nos mostra é que a oposição à justiça é pecado. O pecado caminha em oposição com a justiça. Ou seja, a transgressão da lei, o viver sem lei, o não querer cumprir regras que o Senhor nos dá na sua palavra, faz oposição à justiça de Deus, vai contra a justiça de Deus. Olhe para o verso 8 que diz: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou, e aí agora com letra maiúscula, o Filho de Deus. Para quê? Para destruir as obras do diabo. Amada igreja, chovendo no molhado, o pecado, estou chovendo no molhado, vocês já sabem isso. O pecado é submissão de toda a humanidade ao governo do diabo. Quando estamos em pecado, estamos sendo governados pelo maligno. Ou seja, uma crença numa grande mentira, que é a impressão de que as pessoas estão simplesmente fazendo o que é a sua própria vontade. Nós somos ludibriados de que forma? Eu estou fazendo o que o meu coração manda. Eu não vou seguir a palavra, não. Agora não, pastor, mais à frente, quem sabe quando eu ficar mais velho, quem sabe quando eu tiver meus filhos, quem sabe quando os meus filhos tiverem já saído de casa, eu comece a pensar em obedecer a Deus. Só que a palavra está dizendo que a oposição à justiça está o pecado, contra um ao outro, eles não caminham juntos. Mais uma vez, quem vive pecando, vira as costas para o Senhor Jesus. Queridos, não é meramente isso que o diabo quer. O que o diabo queria quando instigou Eva a pecar? Que Eva entrasse em oposição contra Deus. O que o diabo usa pessoas para nos opor contra as coisas de Deus? Simplesmente para sermos opositores à justiça, à vontade de Deus. Porque a vontade de Jesus é bem definida. A vontade de Jesus é muito simples, Ele quer que nós o obedeçamos em todas as coisas. Porém, a vontade do inimigo das nossas almas é que a humanidade contrarie a vontade de Deus. E por isso que nós devemos perguntar: quem sou eu de fato? Eu sou um filho do Deus Altíssimo, do Deus vivo ou não? Você sabia que a palavra diabo, ela significa literalmente caluniador, acusador? Ele faz isso com as suas mentiras. O diabo é um caluniador porque ele provoca divisões, jogando pessoas umas contra as outras. E foi assim desde o princípio. Foi assim que ele jogou Eva contra Deus. Amados irmãos,
Jesus disse que o diabo é assassino, assim como também ele é um grande especialista na mentira. O que foi muito ressaltado lá em João 8,44, quando diz: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais firmou na verdade. E João 8,44 continua dizendo: porque nele não há verdade. Quando ele prefere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, é pai da mentira. Observe como João traça um perfil de um filho de Deus, e o perfil daquele que não é filho de Deus. E nós devemos pensar, nós devemos meditar, para que essa palavra faça morada no nosso coração, e sempre quando nós formos confrontados com nós mesmos, nós tenhamos esse checklist na nossa cabeça, para dizer não para o pecado, sim para as coisas de Deus. Mas nós não precisamos ficar escravizados. Talvez nós estejamos pensando, e talvez nós lembremos de alguns pecadinhos de estimação, e diz: agora está tudo perdido. Mas nós não precisamos ficar escravizados na mentira, no pecado, porque em oposição ao mentiroso está o que é verdadeiro, que é o Senhor Jesus. E o texto diz que ele veio, pois assim manifestou o Filho de Deus. E ele se manifestou para quê? Para destruir as obras do diabo. E o que significa essa palavra destruir? Destruir significa literalmente desamarrar, desatar, desentrelaçar. De certa forma, como uma forte tendência, a nossa tendência ao pecado, somos facilmente amarrados, enrolados pela persuasão do pecado. Somos facilmente amarrados na força pelo diabo. Somos sim. Ele já começa o texto dizendo: não vos enganeis. Mas toda a glória, queridos, seja dada ao Pai. Porque Ele enviou o seu Filho, Jesus, para desatar, para desamarrar aquilo que nos prende a Satanás. Seu Filho Jesus veio para nos libertar para sempre. Aquilo que faz oposição contra a justiça de Deus, que é o pecado, que tenazmente nos assedia, nós não precisamos ficar amarrados a eles, porque há um libertador, aquele que desamarra, que destrói toda a obra de Satanás. Ah, pastor, para mim não tem mais jeito. Tem sim. Enquanto houver vida, enquanto houver um sopro de vida na sua vida, há jeito sim, há forma sim. Se o Senhor não lhe amasse, tu não estaria aqui nessa noite, ouvindo que há um jeito de se libertar das amarras de Satanás. E essa forma é crendo no Senhor Jesus. Esse é o terceiro ponto, que há um escape. Nós conseguimos escapar. Olha o verso 9. O verso 9 vai dizer assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Olha como é que João amacia o nosso coração. Olha como é que ele dá um refrigério para a nossa alma. Olha, todo aquele que é nascido de Deus não vive. Há uma saída, uma maravilhosa escapatória. Sabe por quê, queridos? Nós temos, como diz o texto, dentro de nós, a semente de Deus, que alguns teólogos vão chamar de semen divinitate, semente do divino, aquele desejo de adorar alguma coisa, e que agora a palavra nos mostra que não é alguma coisa, é o Deus maravilhoso, o Criador dos céus e da terra. Essa semente divina que está no nosso coração,
ela tem os seus próprios aspectos, as suas próprias características. Não podemos ficar dando uma de coitadinho, não podemos ficar dando uma de fraquinhos, com desculpa para enfiar o pé na jaca, com desculpa para enfiar o pé na lama do pecado. Se é que eu e você nascemos de novo em Cristo Jesus, precisamos permanecer, precisamos estar completamente nele, precisamos permanecer e estar completamente com Ele, para todo sempre. Olha só, 1 João 3,6 vai dizer assim: todo aquele que permanece nele não vive pecando, todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Em outras palavras, uma outra tradução na Bíblia, chamada Bíblia Mensagem, diz assim: ninguém que vive profundamente em Cristo vai fazer do pecado uma prática. Eu falei, vou repetir, e vocês já escutaram isso de outras pessoas. O pecado deve ser um acidente indesejável, por isso um acidente nas nossas vidas, não um projeto de vida, não um desejo pertinente, mas o texto vai dizer que quem vive na prática do pecado nunca se voltou para Cristo, mas virou as costas para Ele. Deus nos dá, através da vida de João, aqui nessa carta, na primeira carta de João, esse checklist para sabermos de quem é a nossa filiação, de quem somos filhos, na sua identidade celestial, quem é o Pai. Eu quero concluir, amados, olhando para o verso 10, nós observamos que a Bíblia ela é muito clara. A Bíblia não fica dando voltinha, a Bíblia não tem meias verdades, a Bíblia ela é clara e objetiva para falar o que tem que falar. Às vezes nós não queremos escutar. Verso 10 vai dizer: nisto, ou seja, em todo esse checklist, em todos esses contrassensos, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Amada igreja, nós somos uma sociedade onde facilmente a injustiça pode ser vista como um desamor aos outros. Isso é fato. Pois pessoas roubam em serviços públicos, tais como energia, faz gato de energia, faz gato de televisão, faz gato de água, roubam as coisas públicas, sem ao menos pensar e se importar que isso vai acabar estourando nas costas de alguém, que alguém vai pagar essa conta. A gente não se importa muito com as pessoas. Há uma comoção, às vezes, porque um animal foi brutalmente assassinado com requintes de crueldade. Realmente não precisa fazer isso. Mas às vezes há uma comoção dessa forma. Às vezes há uma comoção de uma violência na TV, às vezes há uma comoção quando você vê crianças passando necessidade, às vezes quando você escuta histórias de prostituição e outras coisas, maus tratos infantil, muitas comoções, que poucas se transformam em atitudes. O texto está nos mostrando que quem ama o irmão, quem se compadece, é filho de Deus, pratica a justiça, faz aquilo que é certo a fazer. Meus amados irmãos, em muitos lugares nós vemos que o pensamento é este: se é a minha família que está tendo vantagem, logo não há problema nenhum. Não soa bonito isso? A pessoa está zelando pela sua família, a pessoa está zelando pelo bem-estar da sua família, mas sem se importar com o que vai acontecer com os outros. E com isso, há um grande mal da omissão, há um grande mal da indiferença, que se torna um caos na sociedade. Bem disse Martin Luther King Jr.,
o que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Deus nos chama para nos manifestar como filhos de Deus, como aqueles que se preocupam realmente com as coisas do reino, com a família do reino. Se nós praticarmos esse amor maravilhoso, nós teremos uma sociedade melhor, uma família melhor, uma igreja melhor, pessoas melhores. João, ele tinha por certo na cabeça dele que não levaríamos o amor a sério se não entendêssemos e levássemos o pecado a sério. Observe, se eu não creio que eu estou pecando, logo, eu não tenho problema, eu não preciso amar. Eu acho que eu estou amando, eu acho que eu estou devotando tempo. Amados irmãos, humildemente nós precisamos reconhecer que uma atitude deve ser constante na vida daqueles que são filhos de Deus. Uma atitude deve ser constante na vida daqueles que são filhos de Deus. Que atitude é essa, pastor? O arrependimento. E o que é o arrependimento? O que consiste o arrependimento? O arrependimento consiste no reconhecimento do pecado, consiste na tristeza pelo mal cometido e na mudança de atitude. Arrependimento consiste no reconhecimento do pecado, na tristeza pelo mal cometido e na mudança de atitude. Se não houver isso, não é arrependimento. Provérbios 21:15 diz assim: os justos festejam quando a justiça triunfa, mas para quem trabalha para o mal, esse é um dia triste. Três perguntas para levarmos para as nossas casas, para nós passarmos essa semana pensando. A primeira, de que maneira nós podemos melhorar na prática da justiça de Deus? Não é praticar a justiça de Deus como Deus, mas como filhos de Deus. De que maneira nós podemos melhorar? Outra pergunta, de que maneira nós podemos avançar na prática da justiça? E a última pergunta, afinal de contas, quem somos nós? Filhos de Deus? Podemos falar Abba, Pai? Ou filhos do diabo? Ah, pastor, essa palavra diabo não deveria falar no púlpito, não. Então retire da tua Bíblia e rasgue a sua Bíblia e jogue fora. Que se você não é filho de Deus, certamente você serve ao diabo. Mas você não precisa ficar nessa situação. Você pode, hoje, agora, hoje, nesse exato momento, crer no Senhor Jesus, porque Ele é o Filho de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, aquele que veio ao mundo para satisfazer a ira de Deus, para nos libertar das garras de Satanás. Nós não precisamos mais servir ao diabo, nós podemos servir a Deus e devemos servir a Deus. Igreja, que nesse dia dos pais, nós sejamos filhos obedientes do nosso Pai maior. Sejamos filhos agradecidos pela salvação que Ele nos deu. Homens que aqui estão, vocês recebem um título maravilhoso, que é ser chamado de Pai. Deus é o nosso Pai e nos deixa ser chamados de Pai, uma função nobre. Mas que os pais que aqui estão, que os filhos e filhas e todos que aqui estão, nós possamos olhar para o céu, olhar para o nosso Pai Celestial e agradecê-lo por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, agradecê-lo por tudo que Ele irá fazer em nossas vidas, pois assim é perfeito, é maravilhoso, é único, é intransferível, e só Ele pode nos dar.
Nós, os pais terrenos, falhamos. Nós, os pais terrenos, erramos. Mas o Pai Celestial não. O Deus Altíssimo não. Que maravilhosa coisa é ser chamado filho de Deus. Que nós tenhamos essa gratidão no nosso coração. Vamos ficar de pé e orar? Pai bondoso, em nome de Jesus, ó Deus, nós lhe agradecemos pela filiação nossa com o Pai eterno, com Deus o Pai. Senhor Jesus, obrigado por ter feito isso por nós, ter morrido naquela cruz, ter se encarnado, ó Deus, para nos desvencilhar, desamarrar os nós que nos ateava a Satanás, e assim nos colocando, ó Pai, em regiões celestiais assentados. A gratidão que nós temos e devemos ter, ó Pai, às vezes é transposta pelos nossos pecados, mas em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Deus, continue perdoando as nossas transgressões, não nos conte como filhos do diabo, mas sim como filhos do Senhor. Que o nosso coração seja sempre, ó Deus, confrontado com a Tua palavra. Que nós, ó Pai, como filhos, como herdeiros e co-herdeiros em Cristo, sejamos sempre abençoados por Ti. Que no andar do nosso dia a dia, mesmo diante de tribulações, nós possamos ver a Sua mão de poder nos guiando, nos protegendo, nos salvando. Abençoe, ó Pai, nós como Sua igreja, que tenhamos uma semana vívida na Sua presença, que o nosso coração, Deus, seja aquecido todos os dias, que ao sairmos daqui desejamos estar aqui na quarta, que ao sairmos daqui desejamos estar aqui na sexta, num domingo de manhã, num domingo à noite, glorificando o Seu nome, exaltando o Seu nome, porque é assim que um filho obediente faz, promete e cumpre, fala aquecido o coração pelo Teu amor. Tenha misericórdia de nós e nos faça caminhar, ó Deus, diante do Senhor, nos Teus caminhos com o Senhor. É a nossa gratidão pelo perdão dos nossos pecados, pela renovação das nossas mentes e pela graça e misericórdia derramada sobre nós, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com o amor de Deus, o eterno Pai, e que as doces e eternas consolações do Espírito Santo esteja sobre essa igreja, sobre a igreja de Cristo, aqui e em todos os cantos do mundo, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém.